Como é que tá o seu dia hoje até o momento? Tá bom? Tá ruim? Comenta aí. Eu vou te falar alguém que não teve um dia nada bom, alguém que fez uma coisa hoje que não gostaria nada de ter feito. É o senhor ministro da Defesa, golpista, senhor Braga Neto. O senhor Braga Neto ele foi convocado à Câmara dos Deputados, a convocação saiu faz umas 2 semanas, e hoje ele foi obrigado. Ele não queria ir, mas ele teve que ir à Câmara dos Deputados explicar as ameaças golpistas que fez, ele teve que recuar uns 10 passos. O Braga Neto escutou hoje muitas verdades. Olha, enquanto o Brasil inteiro assistia a CPI, eu estava assistindo o Braga Neto ser massacrado. Ele foi pulverizado pelos deputados. Para você ter ideia, o final da sessão, os últimos 10, 15 minutos, talvez 20 da sessão na Câmara dos Deputados, em que o Braga Neto estava depondo, foi um quebra-pau geral. O deputado Paulo Teixeira do PT falou um monte pro Braga Neto, a Fernanda Melchiona, líder do PSOL, também falou um monte pro Braga Neto, a coisa ficou ruim pro Braga Neto, teve que vir um deputado bolsonarista, um coronel, para tentar defender o Braga Neto, porque até ele ficou sem palavra, a coisa feia, ficou ruim pro Braga Neto. Eu vou falar, quem vai dar golpe não aparece na Câmara dos Deputados 2, 3 semanas antes do golpe, convocado, obrigado para ficar escutando um monte de verdade dos deputados e para ser achincalhado em rede nacional. Não faz isso. Então, a coisa tá ruim pro Braga Neto. Por quê? Porque tá cada vez mais claro que tudo era um blefe. Ele mesmo falou, ele teve que explicar lá o artigo 142 da Constituição, o que ele acha das Forças Armadas, ele teve que recuar muito. O momento mais marcante que toda a mídia de esquerda tá falando foi o momento em que o Braga Neto falou que em 1964 não tivemos uma ditadura, nunca houve ditadura no Brasil, que houve um regime forte, mas que não houve ditadura. O Braga Neto ele mostra que ele não sabe porcaria nenhuma de história, além de ser um cara golpista, ele é uma pessoa burra, uma pessoa muito, muito burra. Eu vou mostrar aqui até um trecho da reunião em 1969 em que decidiram fazer o AI-5, em que os próprios ministros, vice-presidente do governo da ditadura militar, eles chamam de ditadura. Se o próprio pessoal lá nos anos 60, os governistas chamavam de ditadura, quem é o Braga Neto para falar que não? O Braga Neto é um cara louco e burro, e que foi humilhado hoje. Eu vou falar disso tudo aqui, dos recuos do Braga Neto, dos planos do Bolsonaro, deu tudo errado. O plano do Bolsonaro do 7 de setembro deu tudo errado. Mas antes disso, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, se você quer ver a casa cair para esses assassinos, Braga Neto, Bolsonaro, Pazuello, todos eles mataram mais de 500 mil de brasileiros. Você quer ver a casa cair para eles? Inscreva-se aqui no canal. Aproveita também, curte o vídeo, olha, é um segundinho, é de graça se inscrever. Ó. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever. Toda a mídia de esquerda, talvez se você acompanha qualquer outra mídia de esquerda, você já ficou sabendo que o Braga Neto, isso foi no finalzinho do depoimento, foi nos minutos finais, ele já tinha sido humilhado, já tinha escutado um monte de verdade, ele gaguejou umas 10 vezes, o Braga Neto, ministro da Defesa, aquele que para escrever notinha golpista, falar que estão esticando a corda, ameaçar o Omar Aziz por papelzinho, né, em notinha golpista, aí ele era corajoso, na hora lá na CPI, gaguejou umas 10 vezes, aí perguntaram para ele sobre 64, ele falou, não, em 64 não teve uma ditadura no Brasil, teve um regime forte, mas ditadura não houve. Eu vou te mostrar aqui um trecho, isso foi publicado pelo Poder 360 há 2 anos. Essa reunião em que, aqui tá, esse era o atual vice-presidente em 69, todos os bandidos, hein? As fotos que aparecem aqui são todos bandidos assassinos, os que já estão mortos estão, se existe inferno, eles estão lá, tem um lugarzinho lá do lado do diabo, separado ali, tem um lugar já também separado para o Bolsonaro um dia que ele se for, ali no inferno. Mas olha só, o que eles falavam nos anos 60? Uma aparente ressalva da existência, os vestígios de poderes constitucionais existentes em virtude da Constituição de 24 de janeiro de 1977, é instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura. Eu também confesso, como vice-presidente da República, que realmente, com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura. E acho que, se ela é necessária, devemos tomar a responsabilidade de fazê-la. Sei que a Vossa Excelência repugna como a mim, em frente a todos os membros desse Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples. Mas me parece que claramente é esta que está diante de nós. Eu seria menos cauteloso do que o próprio ministro das Relações Exteriores, quando disse que não sabe se o que restou caracterizaria a nossa ordem jurídica como não sendo ditatorial. Eu admitiria que ela é ditatorial. Mas, às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência. Tá aqui, ó, todos eles falando que era ditadura. Todos eles. Aí o vídeo tem uns
4, 5 minutos, então não vou mostrar tudo aqui, mas todos eles, são 6 ou 7 falando, os bandidos de lá, todos eles falam, é ditadura, a gente está impondo uma ditadura aqui, vamos impor ditadura. Aí votaram a favor, os votos a favor ganharam e eles impuseram o AI-5. Então, o próprio pessoal dos anos 60 dizia que era uma ditadura. Hoje vem o Braga Neto, que é um cara que nunca deve ter lido livro de história, até porque se lesse ele não era general hoje, estaria numa outra profissão, e ele fala que não era ditadura. Aí depois ele falou que não há política nos quartéis. Não há política, né? Olha o que eles ensinam no quartel, que não foi ditadura. Eles querem saber mais que o pessoal, que os próprios militares dos anos 60. Tá. Aí, começou o Braga Neto, as primeiras coisas que ele foi perguntado, já chegou, chegaram já os deputados do PT, os primeiros a perguntar foram deputados do PT, do PSB e do PSOL. Começaram já descendo a lei no Braga Neto, já falaram, Braga Neto, você falou que ia dar golpe, não sei o quê, falou que tinha artigo 142 da Constituição. Para quem não sabe, esse artigo 142 é o que os bolsonaristas usam para dizer que em caso de alguma ruptura dos 3 poderes, as Forças Armadas estão ali para garantir a lei e a ordem. E aí perguntaram para ele. Aí o Braga Neto falou, olha, existem só 3 poderes no Brasil, Forças Armadas não são poderes, mas o artigo 142 existe. Se em algum momento ele for necessário, precisar ser usado, ele será usado. Mas só se for necessário, não é necessário no momento. Esse Braga Neto que diz que não é necessário é o mesmo Braga Neto que um mês atrás estava ameaçando todo mundo. Ele falou, não é necessário no momento. Aí, quando falaram, então se for necessário vai ser usado, começaram a bater nele, falar, quando que é necessário? O que aconteceria para que fosse necessário ser usado isso? O Braga Neto não soube explicar, gaguejou, ficou assim, falou, não gente, não é assim, não tem essa, é só se for necessário, não, é num caso muito extremo. Aí falaram, e o caso de hoje é extremo? Não, não é. Aí perguntaram para ele, e tá tendo abuso do Poder Judiciário contra o governo Bolsonaro? Ele falou, olha, tem alguns abusos, mas não nada para artigo 142. O Braga Neto recuou uns 100 passos. Só que, veja bem, assim como, eu lembro, se você não assistiu o Braga Neto hoje, mas você assistiu a CPI nos últimos meses, lembra quando o Pazuello, também general da ativa, foi depor na CPI, o Pazuello gaguejava, estava com medo, até apresentou atestado de Covid, falou que estava em contato com alguém com Covid para não depor, para poder ter media training e tudo mais, mas mesmo assim, de vez em quando o Pazuello dava umas patadas nos senadores, chegou a falar, olha, eu sou ministro, chegou a falar para o Renan Calheiros, você foi ministro, você devia saber do que eu estou falando, aí dava discussão e tudo mais, depois ele recuava, gaguejava, viu que falou abobrinha, tudo mais. O Braga Neto, a mesma coisa, ele gagueja 1, 2, 3 vezes, recua 10 passos, aí de repente ele vai, no finalzinho, ele vai falar, não, mas aqui as Forças Armadas estão com o presidente, aí pronto, ele falou mais ou menos isso, aí pronto, aí chegou o deputado Paulo Teixeira, já chegou na voadora no Braga Neto, já falou, olha, você está falando aí que as Forças Armadas seriam acionadas se o presidente falasse se o presidente mandasse e tudo mais, mas a Constituição tem pesos e contrapesos exatamente para que os 3 poderes eles possam ficar em harmonia. Se tiver qualquer desarmonia, a própria Constituição tem os pesos e contrapesos. Aí, o Braga Neto foi logo depois que ele tinha falado também que não tinha tido ditadura no Brasil. Aí a Fernanda Melchiorna do PSOL começou a bater nele, começou a falar dos mortos da ditadura, falar, olha, não faz pouco tempo aí a gente ficou sabendo de gente que foi torturada, mulheres foram estupradas, não sei o que, você vem falar que não teve ditadura, é um desrespeito muito grande. O Braga Neto, ele fez uma cara e ficou branco, aí teve que vir um deputado bolsonarista, um coronel lá qualquer, do PSL, começou a falar, interrompeu todo mundo, tomou a palavra, começou a falar, e aí depois encerraram a sessão, falaram, encerra a sessão aqui que a coisa ficou ruim para o Braga Neto. Por quê? Porque o Braga Neto ele foi lá no Congresso, muita gente não entende a parte política disso. O Braga Neto ele queria dar golpe, ele foi quem teve a ideia, foi dele a ideia daquele desfile de tanques, foi a maior humilhação das Forças Armadas, acho que da história das Forças Armadas, mostrou para o mundo inteiro, quem quiser invadir aqui o Brasil, não precisa nem chamar o exército, chama qualquer facção criminosa aí de qualquer país vizinho, vem aqui e mata o nosso exército inteiro, porque os nossos tanques são uma vergonha. Até o Talibã chega aqui se quiser. Aí o Braga Neto, ele queria, ele tem várias ideias golpistas, o Bolsonaro adora as ideias golpistas do Braga Neto, só que ele não tem apoio das tropas.
A própria cúpula das Forças Armadas, quando digo cúpula eu estou falando generais, estão em contato com os ministros do STF, querendo que o STF coloque alguma amarra nesse artigo 142, exatamente para que o Braga Neto e o Bolsonaro saibam, ó, com essa amarra que terá, eles querem que o STF julgue qualquer coisa, qualquer ação de ADI, ação de inconstitucionalidade, para o artigo 142 da Constituição, para que coloquem uma amarra para dizer o seguinte: não interessa o que aconteça, o Exército não pode tentar dar um golpe, as Forças Armadas não podem tentar dar um golpe militar, porque aí os generais estarão garantidos pela lei, caso dê uma louca no Braga Neto do Bolsonaro, para falar, ó, não é insubordinação, vocês estão dando uma ordem ilegal, a gente não vai obedecer às suas ordens. Para você ter ideia, isso está acontecendo há mais de um mês, esse movimento, e o Braga Neto sabe. É por isso que ele recuou. Ele foi lá, o Braga Neto deve ter pensado o seguinte: fui convocado, eu nem vou. Aí foi passando o tempo, e falou, vou ter que ir. Porque se eu não for convocado, é condução coercitiva. O condução coercitiva de um cara que está falando de golpe é uma humilhação muito grande. Então ele foi. Ok, ele foi, levou pancada. Agora o que ficou claríssimo para todo mundo é o seguinte: não tem como esse cara dar um golpe. Não, em condição nenhuma de um cara que acabou de ser humilhado por todos os deputados de esquerda, de oposição, tentar ir lá e dar um golpe. Para você ter ideia, só 2 bolsonaristas foram lá até o final da sessão. Depois chegou esse coronel e chegaram mais uns 2. Mas antes, por 3 horas, o Braga Neto estava sendo dilacerado pelos deputados. Só o Eduardo Bolsonaro e o Felipe Martins apareceram lá para tentar defender, para tentar falar alguma coisa a favor do Braga Neto. Os outros bolsonaristas nem foram. Eles nem foram. Ó, carro de som aqui em Alagoas. Então vamos deixar claro com um grito na garganta: fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. 4.000 mortos por dia e a conta vai aumentando, enquanto a nossa economia também vai desmoronando. O desemprego só aumenta e o Bolsonaro é o culpado. Carinho, feijão e arroz a cada dia tá mais caro. O isolamento social já teria acabado se não fosse o desgoverno de alguém tão despreparado. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Tá aí agora a pergunta que não quer calar: quem quer um adesivo desses aí na sua cidade, o adesivaço na sua cidade? Comenta aí a sua cidade, a gente vai começar a organizar os adesivaços. Ó, eu tava mudando aqui no México de casa, dá pra ver que toda vez muda aqui o lugar onde eu tô, então não deu tempo de organizar isso, mas agora vai dar tempo, a gente vai organizar em várias cidades adesivaço fora Bolsonaro. A gente tem que mostrar pro Brasil inteiro que nós somos maioria, porque somos ampla maioria os antibolsonaristas. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, as outras redes sociais e o link do Spotify da música Fora Bolsonaro. Falou!